Você sabia que As Aventuras de Pi foi um plágio de um livro nacional? Bom, primeiro vale dizer que As Aventuras de Pi se tornou um filme muito grande aí, que ganhou Oscar, que ficou muito famoso em 2013, e ele é inspirado no livro do Ian Martel, que é um autor que nasceu na Espanha. Ele viajou o mundo aí para escrever um livro que, de acordo com ele estava aprendendo muitas coisas na viagem e decidiu criar As Aventuras de Pi. É um filme que fala de um garoto que ficou num naufrágio aí com um tigre num bote. Não só um tigre, mas também um orangotango, uma hiena e uma zebra, que conta praticamente a mesma coisa, a história de um garoto da Alemanha que sofreu um naufrágio e ficou no bote com um jaguar. Esse livro, chamado Max e os Felinos, é do autor brasileiro Moacir Scliar, que faleceu em 2011, mas que soube sim dessa história e sentiu ali aquele plágio. Aí as pessoas começaram a acusar, várias pessoas começaram a comparar aí o livro das Aventuras de Pi com o livro do Max e os Felinos. Óbvio que foram perguntar pro Ian Martel se ele não conhecia uma história parecida, se ele não tinha se inspirado, porque as pessoas estavam falando de um suposto plágio de um livro brasileiro. E ele sim respondeu numa entrevista dizendo que ele se inspirou num livro brasileiro, mas que ele não havia lido esse livro, sim uma crítica falando mal do livro brasileiro. E de acordo com ele, ele falou, bom, vou fazer uma história melhor, já que falaram mal desse livro, dessa história, eu vou fazer uma história melhor do que essa. O Moacir, o autor brasileiro, ele ainda disse numa entrevista, ele confirmou essa história toda dizendo o seguinte: basicamente, ele dava a ideia seguinte, que o que ele quis fazer foi aproveitar uma ideia estragada por um mau escritor brasileiro, é uma coisa da qual ele veio a se arrepender, e no próprio prefácio do livro tem um agradecimento à minha pessoa. Tá, mas aí que desfecho teve essa história? Qual foi o final disso? Houve processo? Não houve? O que aconteceu foi o seguinte: depois do Moacir ter recebido muitos incentivos para correr atrás dos direitos dele, ele mesmo tomou uma decisão em não processar. Então o que fecharam nessa história toda foi que não haveria processo, mas houvesse ali uma divulgação, uma menção da inspiração que ele teve na história brasileira. Mas infelizmente, mesmo com essa menção honrosa, o Moacir ele não teve tanta visibilidade assim. Afinal, olha como vendeu esse livro e olha a visibilidade que teve, fora ter ido para as telas do cinema e ter ganhado o Oscar, diversos Oscars aí. Fica aí uma dica para você que quiser conhecer melhor tanto As Aventuras de Pi como Max e os Felinos, para você ter uma comparação, fazer uma comparação. Está aí a dica de livro das duas histórias. São histórias muito incríveis e eu super recomendo.